Ontem eu atendi um paciente que chegou até mim se queixando de que não estava conseguindo perder a barriga, não estava conseguindo ter uma boa definição abdominal, mesmo fazendo uma dieta mais restritiva, exercício aeróbico, estava tomando suplemento e não conseguia perder barriga. O peso até baixava, mas a barriga pochete não saía por nada. E se você está aqui, você provavelmente se identifica com esse tema e talvez também esteja vivendo a mesma coisa que esse paciente que eu atendi ontem está vivendo. E justamente nessa consulta eu falei, cara, eu preciso trazer esse conteúdo que eu estou passando para esse paciente, esse entendimento que ele está tendo agora, para quem também sofre disso. Porque eu já fui essa pessoa também, já fiz dieta, fazia exercício, cara, me matava, minha barriga não saía por nada. Mas eu entendi ao longo de toda a minha jornada, do meu aprendizado prático, dos meus estudos e da minha prática clínica ajudando outras pessoas, um segredo, tá? Que eu vejo poucos profissionais falando, e aqui eu não vou falar, não é um segredo que é uma dieta e tal, um exercício, não é uma coisa revolucionária. Eu não estou querendo reinventar a roda, mas você vai perceber que é um segredo que é tão simples. E por ser tão simples, por ser um detalhe, poucas pessoas falam, poucas pessoas percebem e que de fato vai fazer a diferença na sua vida, tá bom? Principalmente na definição, na queima de gordura. Bom, a primeira coisa que você tem que entender é que existem dois fatores que travam a sua perda de gordura acontecer, certo? Então, quando a gente avalia, cara, eu tô fazendo dieta, eu tô me exercitando, eu tô fazendo aquilo, tudo aquilo que eu vejo na internet que precisa fazer e minha barriga não sai, é muito provável que você esteja aqui nesses dois elementos, tá? A primeira é a inflamação intestinal. E eu já quero ressaltar aqui uma coisa de que ter um intestino saudável não é sinal de você ir no banheiro todo dia. Porque talvez você agora, ou você já ouviu ou está ouvindo agora, inflamação intestinal. Intestinal é intestino. Ah, mas eu vou no banheiro regularmente, não tem problema com isso. E aí você já deixa de lado esse possível problema. Só que o que eu tenho que te falar é que não tem nada a ver. Ir ao banheiro é uma coisa que vai conduzir você a ter ou não uma inflamação. Mas, antes de eu te mostrar aqui alguns elementos que vão levar você, dizer se você está inflamado ou não, é que a inflamação intestinal é o desequilíbrio das bactérias, tá? Bactérias boas e bactérias ruins, que ajudam e comprometem a sua perda de gordura, e também o desequilíbrio hormonal. Então, quando você tem o intestino inflamado, você vai ter mais bactérias ruins, bactérias que comprometem o teu emagrecimento, a tua perda de gordura, inclusive facilita com que você ganhe gordura, que você ganhe peso, e desequilibram os seus hormônios que vão estar favorecendo ali todo o processo de queima de gordura acontecer. Além disso, você começa a ter um comprometimento no teu sistema. Então você começa a ter dificuldade de ter uma ação, né, ser mais proativo, porque você não tem energia, você fica cansado ou cansada. Você tem uma má absorção de nutrientes, seu intestino não consegue absorver. Então, se você tem uma má absorção de nutrientes, todos os outros processos ficam comprometidos, por isso que você não consegue queimar gordura, mesmo fazendo uma dieta adequada. Você começa a ter uma possível má digestão no sentido de azia, estufamento, refluxo, isso tudo são características de uma má digestão. Vontade incontrolável de comer massas, pães, doces, tudo isso tem relação com a parte intestinal. Ansiedade, então você pode ser uma pessoa ansiosa, relação direta intestino desequilibrado com ansiedade, justamente pela nossa ligação de intestino-cérebro, tá? Não sei se você sabe disso, mas existe. E dores no corpo. Então, você tem um perfil mais inflamatório que vai conduzir você a ter mais dores. Ou, se você não tem dores no corpo, você tem uma sensibilidade maior pela dor. Isso tudo também está relacionado à inflamação. Então, se você tem 2, 3 ou mais sintomas que eu estou trazendo aqui para você, já é um sinal que existe um grau de inflamação. Pode ser um grau leve, pode ser um grau médio, pode ser um grau elevado, certo? E aí a gente entra agora num segundo elemento. Por quê? Se você é uma pessoa que já ouviu falar sobre inflamação e você já se identificou inflamado ou inflamada, é bem provável que você já procurou o termo assim, ó,
como que eu desinflamo? Como desinflamar o intestino? O que eu tenho que fazer? E você provavelmente achou algumas coisas falando, ó, você tem que parar de comer isso, aquilo, outro, você tem que fazer isso, aquilo, outro. Só que isso é verdade. Para você desinflamar um intestino, isso vai estar presente. Então você vai precisar ter uma alimentação específica para desinflamar. Você vai precisar ter determinados comportamentos, tá? Só que vai além. Então tem muitas pessoas, por exemplo, que não falam, profissionais que não falam sobre atividade física para a desinflamação. Tem muitos profissionais que não se atentam à sua hidratação, uma hidratação calculada. Então, esses aspectos, eles são importantes. Veja, eu estou colocando alguns elementos a mais aqui, tá? Como o exercício específico, a hidratação calculada, o sono de qualidade. E o que eu estou falando por trás disso aqui, na verdade? Eu estou falando para você que vai ser ainda mais que importante você só olhar para a alimentação, ter uma rotina alimentar. Ainda mais você olhar para a atividade física, que vai ter que ser uma atividade específica. Que você vai precisar ter uma hidratação calculada, que você vai precisar ter comportamentos específicos. E dentro da minha consulta, uma coisa que eu trabalho muito, e aqui é onde a gente entra no segundo elemento que vem te travando de perder gordura, são os comportamentos diários. Então, eu trabalho dentro de uma rotina alimentar. Vamos voltar tudo. Volta. E aí, a partir disso, você provavelmente já deve ter se perguntado, já deve ter procurado, ou então você pode estar fazendo essa pergunta agora. Lucas, identifiquei que eu estou inflamado, que eu estou inflamada. Como que eu desinflamo? Agora a gente entra no segundo elemento, que é os comportamentos desalinhados. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha para a desinflamação intestinal, esse ato ele não está relacionado apenas a cortar os alimentos ruins. E eu digo isso porque muitas pessoas, quando procuram isso na internet, como desinflamar o intestino, o que você vai ver? Olha, você tem que cortar alimentos XYZ, você tem que comer esses tipos de alimentos, tomar probiótico e tal. E não basta só você fazer isso. Se você é uma pessoa que já fez essa pesquisa, provavelmente você é a pessoa que começou a fazer isso e você ainda não viu o resultado. Por quê? Porque isso não é o necessário. Melhor. Porque só isso não funciona. É como se isso fossem as ferramentas, vamos dizer assim. Fica fácil, né? Então imagina que você quer, sei lá, limpar a tua casa. Você tem na tua mão o quê? Vassoura, pano, produto de limpeza. Aqui é a dieta, né, o exercício, o suplemento, o probiótico. São as ferramentas. Só que as ferramentas por si só não resolvem. Você pode chegar e pegar essas ferramentas e fazer de qualquer jeito. Vai resolver? Talvez um pouco. Talvez não vai resolver nada. Existe uma coisa mais profunda que é aqui onde está o segredo. Que é simples, é prático de ser feito, mas não é fácil. E eu vou te revelar isso. O que você precisa saber sobre o principal elemento, o segredo para você definir a barriga de uma forma natural? E que eu considero de uma forma também, cara, saudável, sim, sabe? Você não vai perder saúde por isso. Sua rotina alimentar, seus hábitos matinais, o que traz equilíbrio mental e espiritual, seus hábitos noturnos, que melhoram a qualidade do seu sono e fazem o seu corpo se recuperar melhor, e o seu nível de dopamina. É o que vai te dar disciplina, é o que vai te dar controle sobre os seus impulsos emocionais. Porque de nada adianta você fazer uma dieta se você não consegue segui-la corretamente. De nada adianta você fazer um exercício se esse exercício ele está te inflamando mais, você não está conseguindo se recuperar e ao fazer exercício você está sempre exausta, cansada. De nada adianta você se encher de suplemento se o teu intestino não consegue absorver aquele suplemento, aquelas vitaminas. Então, o segredo está onde? Em alinhar
toda essa estratégia, alimentação, exercício, hidratação, suplementação, para a sua realidade. E não ao contrário, porque eu vejo muitas pessoas fazendo o quê? Tentando adequar a realidade delas na estratégia. Então agora eu vi que o jejum intermitente é a estratégia perfeita. Então você agora tem que, cara, reajustar a tua vida toda para você fazer o jejum de 16 horas. O jejum é até mais fácil, né? Você só não come. Mas sei lá, vamos falar uma dieta low carb. Cara, vou me ajustar aqui minha rotina. Cara, eu tinha hábito de comer isso. Agora eu vou tirar. Cara, você tem que se adequar. Essa é a pior coisa que tem. Não é sustentável. E talvez você já tenha vivido essa realidade. Você já fez essas maluquices, tentou se adequar a uma coisa e não conseguiu. Por quê? Cara, é difícil. É difícil. Há quantos anos você está vivendo de uma maneira? Há quantos anos você tem o hábito de comer alguns alimentos que talvez nem sejam tão prejudiciais assim, que poderia ser consumido tranquilo, mas você viu ali que não poderia comer e você tenta se adequar e não consegue. Então, daqui, a partir desse entendimento, o que a gente tem que fazer, né? E agora eu vou entrar com a construção de trás para frente. Então eu falei para você que existe um problema de inflamação intestinal que precisa ser tratado e por isso que você não queima gordura. Quando a gente entra no tratamento dessa inflamação, a gente está falando de ter um alinhamento na rotina, a gente está falando de ter hábitos matinais, hábitos noturnos, equilíbrio de dopamina. E tudo isso vai estar em conjunto da alimentação, exercício, hidratação e tudo mais, tá? Agora vamos começar de trás para frente. O que de fato precisa ser feito e é o que eu faço dentro da minha consulta. A primeira coisa que eu entro é na análise, entender o grau de inflamação do paciente, entender a rotina, entender as dificuldades, entender o objetivo primário desse paciente, ver o que ele está comendo, quais são os alimentos que não são aceitáveis pelo corpo dele por conta da inflamação, quais são os alimentos que ele gosta de comer e que ele tem dificuldade de largar esses alimentos. Então eu faço um check-up, um review geral da vida do paciente, da rotina, e depois a gente começa a ajustar e adequar de uma forma que ele consiga seguir. Então a primeira coisa que eu faço é construir uma rotina alimentar viável para esse paciente fazer e prática para ele seguir. Primeira coisa. Isso tem que ser muito bem estruturado para que você consiga ter aderência e que você tenha consistência, que você faça, sei lá, por um ano. Você tem que olhar para um plano alimentar e falar assim, cara, isso eu consigo seguir por um ano? Beleza, se eu consigo, ótimo, é assim. Depois a gente tem que começar a trabalhar nos hábitos matinais e noturnos, ou seja, quais são as coisas que eu faço logo quando eu acordo? Quais são as coisas que eu faço antes de dormir? Isso muda o teu jogo. Isso muda completamente o resultado. Se você é aquela pessoa que acorda em cima da hora, já atrasada, e você está sempre correndo, quase não come direito, não tem tempo para você, é bem provável que você esteja sempre num estado de estresse muito elevado. E esse estado de estresse inflama o seu intestino, desequilibra o teu estado emocional e é bem provável que você use esses gatilhos de desequilíbrio emocional para comer. Ao mesmo tempo, isso funciona para a noite. Se você não tem hábitos noturnos que induzem o teu sono a ter mais qualidade, que te relaxem, que agreguem valor para você, você vai dormir ansiosa, você vai dormir com pensamentos acelerados, você não tem um sono de qualidade, ainda que você durma 8 horas por noite, logo você não tem uma recuperação adequada, logo você acorda com os hormônios equilibrados, que te geram um gatilho também para comer, para ter mais desejo, porque esse desequilíbrio de sono desregula os seus hormônios de fome e saciedade, que impacta no teu dia. Veja, quanta coisa começa a acontecer a partir de pequenos comportamentos. E isso eu vejo na consulta, e isso eu ajusto na consulta, e você precisa ajustar para que tudo fique alinhado e o teu corpo queime gordura. É isso que você precisa fazer, alinhamento. Porque se hoje você não está queimando, mesmo fazendo exercício, dieta e tudo mais, você está usando a ferramenta de uma forma errada. Está tudo desalinhado ainda. Depois que a gente vai e cria esses hábitos matinais ou noturnos, a gente tem que regular a dopamina. Se você tem hábitos que tá sempre elevando a tua dopamina rápido e com muita facilidade, como por exemplo ficar vendo reels, ficar jogando coisas, sei lá, ficar, sabe, esses estímulos de dopamina, cada vez mais você quer isso. E você também busca isso na alimentação. Então é sempre, quero comer uma bala aqui, um docinho, beliscar alguma coisa, porque você está acostumado com liberação de dopamina rápido. Nós precisamos regular. Isso eu também trabalho na alimentação, como também trabalho no aspecto comportamental. Então, uma coisa que eu faço com os pacientes é estimular eles a começarem a ler. Eu coloco o desafio de leitura.
A leitura começa a regular, é um meio também de começar a regular essa liberação de dopamina. E além disso também ajuda no autodesenvolvimento, que isso é fantástico para o processo. Regulamos a dopamina, a aplicação agora de uma alimentação que eu chamo de alimentação DDR. É uma alimentação que ajuda a desintoxicar, desinflamar e restaurar a saúde do intestino. Isso tudo é construído dentro da consulta, onde ele vai apenas ter o trabalho de seguir aquela alimentação. Depois, falamos sobre a parte da atividade física. Dependendo do grau de inflamação, dependendo do nível, né, de atividade que esse paciente tem, se ele está sedentário ou se ele é uma pessoa já mais avançada, a gente adequa isso para a realidade. Porque, dependendo da inflamação, não é tão vantajoso você fazer, por exemplo, academia de cara. Ou se você já faz, precisa ter uma regulação nesse tipo de treinamento que você está fazendo. Então isso aqui é importante também, para vocês dar o estímulo certo para o teu corpo queimar gordura de uma forma mais eficiente. E aí depois a gente entra no aspecto de otimização de descanso. No descanso é onde a mágica literalmente acontece. E se você tem um descanso apropriado, você consegue queimar gordura dormindo. Já viu isso? Pois é totalmente possível, mas precisa ter uma estratégia de sono adequada, onde você olha para a alimentação, onde você olha para a parte de suplementação, que dá para a gente utilizar também, onde a gente trabalha aspectos comportamentais, como eu falei, hábitos noturnos, que ajudam nisso tudo. Ou seja, perceba que quando a gente fala de dieta, treino e hidratação, essas coisas que você vê na internet é muito superficial, e que existem pontos mais ocultos que, se não estiverem alinhados, como a inflamação e os comportamentos que eu trouxe para você, nada disso funciona. Então, a partir desse alinhamento, você consegue ter hormônios equilibrados, metabolismo acelerado, queima de gordura eficiente. Tudo que você está fazendo está coerente com o alinhamento do teu corpo e assim você consegue ter todos esses estímulos acontecendo de uma forma 100% eficiente, natural e saudável. Então, assim, você literalmente queima gordura de uma forma que eu posso dizer simples, né? E rápida. Eu vou colocar aqui agora na tela resultados de pacientes que conseguiram eliminar barriga de uma forma simples, natural e eficiente, como você pode estar vendo, aplicando todo esse passo a passo. Se você quiser ter resultados como esse que eu acabei de te mostrar, ter uma barriga definida, ou às vezes você não precisa ter aquela barriga tanquinho, né? Definição vai muito da perspectiva que a pessoa tem, mas uma barriga como a que você viu, reduzir esse estômago alto, essa barriga inchada, melhorar a saúde do teu intestino, conseguir vestir roupas sem que essa barriga fique protusa, aparecendo, sem essa pochete que te incomoda, é uma barriga bonita que você tanto sonha. Se você quiser ter esse resultado, é possível. Eu estou te mostrando um caminho, porém agora eu posso te ajudar a seguir esse caminho da forma correta, construindo um plano para você, de acordo com as suas necessidades, suas condições e individualidade. Eu vou pegar na sua mão e a gente vai junto nessa caminhada em prol de eliminar essa gordura e fazer com que você tenha saúde, autoestima e confiança. Aqui na descrição tem um link do WhatsApp para você saber mais como funciona a minha consulta. Eu mesmo vou estar te respondendo e te explicando tudo que você precisa saber sobre a consulta e como que eu posso te ajudar nisso, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui se fez sentido para você, se você quer eliminar a barriga, qual é a sua dificuldade, porque isso também me ajuda a trazer mais conteúdos direcionados para você. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva, isso me ajuda a crescer cada vez mais e clica aí no curtir, caso eu gerei valor para você. Te vejo no próximo vídeo.